Vamos assistir ao vídeo. Olá, meus amigos, a gente vai falar aqui hoje um pouquinho sobre o balanço dessa nossa viagem aqui para os Estados Unidos, para Washington, para acompanhar a posse do presidente norte-americano Donald Trump, acabar com algumas fake news, colocar alguns pingos nos is que são importantes. Antes de mais nada, deixa eu botar meu bonezinho aqui. Botar meu bonezinho. Deixar essa luz aqui de frente. Opa, não entrou luz de frente. Marina Deus. Gaspar Wanda. Tá ruim isso aqui hoje, hein? Calma aí. Acho que agora vai. Deixa o boné ou tiro o boné da cabeça aqui para começar? Deixa eu ver os comentários ali. Boa noite, força Duarte, seu pai será honrado, se Deus quiser, Yuri, obrigado. E tudo começou com... Aliás, essa aqui é a assinatura do homem lá de trás. Eu escrevi um texto bem bacana, bem legal, com umas fotos do Trump antiga. Assim como tinha muita gente colocando foto antiga do Trump, eu também coloquei uma foto antiga minha com o Trump, mas na primeira linha eu já falava, tá? Aqui foi em agosto de 2021, porque não existe esse negócio de meia verdade não, tem muita gente flexibilizando a ética, deixando, não, deixa o pessoal pensar aí que esse vídeo é de agora, vai que cola, o pessoal acha que sou eu com o Trump, aí ele tô na boa e tal. Ainda vem os idiotas lá e falam, como é que era? Foi o Marçal. Marçal encontrou com o Trump e o Eduardo e a Michelle não, kkkkkk. Aí eu tive que escrever embaixo, né? Não me segurei, né? Falei, todo dia acorda um otário e um malandro. Em algum momento do dia eles se cruzam. Tá no meu stories aí. Mas inicialmente, então a gente não tem essa, não é público, a gente praticamente não tem vida privada mesmo, né? Sempre tem alguém no nosso pé, sempre tem um celular em todo lugar, então não tem por que ficar mentindo com relação a esse tipo de coisa para tentar forjar uma influência que você não tem. A propósito, né, o Marcel até deletou o vídeo dele, mas quando eu olhei eu falei o seguinte, sério que as pessoas estão pensando isso? Primeiro que, olha, o Trump, nos últimos 3 dias, ele só usou smoking. Vídeo lá do Marcel, ele estava de terno e gravata, né? E depois, ao que parece muito, aquilo ali me parece ser uma inteligência artificial, o vídeo utilizado base é o Trump e no fundo tem os portões que dá pra ver que é no Mar-a-Lago. Falei, cara, Marçal, o bicho mesmo, hein? Pegou o Trump de Washington DC, levou lá pra Flórida, em Palm Beach, fez um vídeo, mandou o Trump voltar, aí falou, Trump, bora botar o seu smoking lá. Enfim, vamos lá. E tudo isso daí começou depois de muitas tratativas, muitos contatos, a gente conseguiu, através de um despacho direto do presidente eleito à época, né, agora já é presidente empossado, o presidente eleito, o Donald Trump, de passar pela mão dele e ele decidir que, eu quero que chamem o Jair Bolsonaro. Isso aí chegou no meu e-mail, tá? Várias outras pessoas ajudaram. Deixa eu ver quem que eu posso falar aqui, né, até para não expor, mas alguma das pessoas que eu posso falar, o Gilson Machado Neto, nosso eterno ministro do Turismo, ajudou e continua ajudando muito. O Paulo Figueiredo também nos Estados Unidos, são pessoas que a gente tem que citar, né, que contribuíram muito nessa construção. E o Alexandre de Moraes, com a ajuda da imprensa, olha, impressionante a imprensa correndo junto com o Alexandre de Moraes, começou a suscitar de que aquilo dali poderia não ser oficial, não ser verdadeiro, pediu mais informações. Então a gente teve que explicar para ele, né, que o domínio do e-mail, aquele dali é verdadeiro. A equipe do presidente Trump, que é que eles fazem o gabinete de transição também, não desmentiu, muito pelo contrário. E aí depois eles tiveram que mudar a narrativa. E então, quando foi inevitável, ainda que negando a presença de Jair Bolsonaro aqui, que se ele tivesse aqui, ele certamente ia ter tratamento de chefe de Estado, tal qual ocorreu na posse do Milei lá na Argentina. Então eles falaram que era fake, não conseguiram. Aí tiveram que se expor e dizer que o Brasil vive uma ditadura mesmo e cancelar sem motivo a possibilidade de Jair Bolsonaro vir aqui aos Estados Unidos. E quando a gente veio, aí veio uma outra narrativa, a galera, não, desprestigiou, deixou de lado. Meus caros, a gente tem que ficar mostrando influência, isso, aquilo, mas assim, eu espero que as pessoas sejam minimamente inteligentes para entender tudo o que está acontecendo. E aqui a gente está simplesmente no momento mais atribulado de um presidente do mundo.
Porque aqui nos Estados Unidos ocorre muito o quê? Muita doação. Aqui é um país livre, não tem a hipocrisia que tem no Brasil. No Brasil existe uma hipocrisia, existe um limite de gastos. Eles, não, vamos aqui controlar, porque se esse cara tiver muito dinheiro vai ser uma concorrência desleal com os outros que não têm. Bem, o Trump gastou menos que a Kamala e foi eleito. Ele gastou menos $500 milhão. A Kamala, vou chutar aqui, 1,6 bilhões de dólares que a Kamala Harris gastou na sua campanha. O Trump deve ter gastado um pouco mais do que... O Trump gastou um pouco menos do que 1 bi, cerca aí de 50%. E o Trump conseguiu ser eleito. Na minha votação histórica, em 2018, que foi o mais votado de toda a história do Brasil, eu não gastei milhões, tá? Inclusive, uma parte do dinheiro que o partido me deu, eu ainda gastei ali uns 20% para fazer um evento do Jair Bolsonaro, se não me engano, acho que foi isso, lá em Santos. Evento que o Paulo Mansur ficou na garupa do Bolsonaro na motociata e culminou acho que foi um estacionamento. E a gente fez um dos atos de campanha de Jair Bolsonaro em São Paulo, utilizando-se disso. Então aqui existem muitos doadores. O ball é o baile, Starlight Ball, né? O baile Starlight, Liberty Ball, tem outros, né? Jantares, né? Vice President Dinner, Candlelight Dinner. Então esses eventos aqui são o quê? São para eles falarem principalmente com o público interno. É por isso que tradicionalmente realmente não vem autoridade internacional fazer parte da posse do presidente norte-americano, e para eles darem uma moral, para honrarem principalmente os grandes doadores. Então, por exemplo, eu fui no jantar do vice-presidente, do D.D. Vance, dia 18 de janeiro. Quem estava lá? Só os grandes doadores. Quando você senta numa mesa, você tem a certeza, ali está uma pessoa que ou é muito próxima daquelas autoridades do Trump, do D.D. Vance, de alguém da família, ou ele se você não conhecer ele, pode ser, ele é um grande doador. Grande doador aqui é quem começa doando de 3 a 5 milhões para cima. Esse daí é o nível do pessoal. Quando eu me sentei à mesa com o Trump, junto com o Mário Frias, há um tempo atrás, antes dele ser presidente, tinham só 2 pessoas ali, 2 casais na mesa com a gente, além de um assessor do Donald Trump. Era o Ike, que era o ele vendeu, se não me engano, agora a Marvel, né? Mas ele tinha dado uma contribuição de uns 25 milhões de dólares. E o outro era um fazendeiro que tinha dado 40 milhões de dólares. E se não me engano, por exemplo, o Elon Musk ele deu mais de 40 milhões de dólares por mês, né? Então isso daí é o tipo de coisa que ocorre aqui nos Estados Unidos. Então se você quiser ir num local desse, você está concorrendo com esse tipo de pessoa. O cara deu 5 milhões de dólares, o cara deu 10 milhões de dólares, deu 20 milhões de dólares e quer se fazer presente ali para ter um momento com o vice-presidente, com algum futuro ministro, com algum chefe, sei lá, de qualquer tipo de agência. Por exemplo, o Patel do FBI estava no jantar do D.D. Vance. Quem mais estava lá? Vários outros, né? Tinha autoridades indicadas para a CIA, tinha pessoas ali como o Vivek, que eu tive a oportunidade de falar com ele, né? Lamentavelmente está de saída do governo para se dedicar à campanha de governador do Ohio, mas ele dividiria com Elon Musk as atribuições do DOGE, né? Eles falam DOD, que é o Departamento de Eficiência Governamental. Então esse é o tipo de cerimônia que a gente tem aqui. E não ache você que são poucas pessoas que doaram, tá? 2, 3, 4, 5 milhões de dólares, não. São centenas de pessoas. São muitas pessoas que fazem grandes doações. Então esses jantares, para quem me acompanhou no Instagram principalmente, conseguiu ver. Às vezes jantares para 300, 400, 500 pessoas. É muita gente realmente. E é um momento muito exclusivo, onde você escuta de primeira mão o que o presidente vai fazer, onde ele dá um discurso, onde ele, por vezes, janta ou vai e dança com a sua família, que foi o caso do Starlight Ball. O Starlight Ball é o mais exclusivo deles. É que o presidente seleciona a dedo as pessoas que vão estar ali, além de algumas outras, né, da elite aqui da sociedade norte-americana. Então, quando eu estava ali, junto com o Gilson Machado, com a Michelle, a minha esposa, estava a esposa do Gilson, a Sarita, o filho do Gilson, o Gilcinho, que agora foi eleito vereador também lá em Recife. Nós somos pessoas o quê? Nós somos pessoas que contamos com essa consideração, com esse carinho. Estávamos ali em uma localização totalmente privilegiada. Entre eu e Donald Trump tinha uma mesinha, um tampo de acrílico, né, para cercar o local onde eles dançavam, e alguns seguranças ao lado, né? Somente isso.
No começo do vídeo, até quando chega o Trump Jr., ele dá uma acenada, dá um oi, se vocês forem ver nas imagens, acho que ainda tá lá no meu story, se não é só lá no álbum de destaques que eu criei, da posse do Trump. Ele vem entrando, aí olha, faz assim com a mão, dá um sorrisinho, começa a dançar com a filha dele, que inclusive tá, né, entrando aí na fase adulta, menina muito bonita, muito bem educada. Tem um outro filho dele lá, caçador, do lado também, dançando com a sua irmã mais jovem. Aí tá a Ivanka com o Jared Kushner, enfim, são as pessoas, né? Poxa, o Jared Kushner, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que ele fez no Oriente Médio. Para mim, ele tinha que receber o Prêmio Nobel da Paz, que esse é o cara principal responsável pelos Acordos de Abraão, que conseguiu costurar os Acordos de Abraão e normalizar a relação de Israel com os seus vizinhos. Hoje em dia, basicamente, quem ataca Israel são estados terroristas, fora o Irã. Mas você não tem mais aquela grande tensão de, por vezes, algum grande vizinho embarcar numa aventura de guerra contra Israel. Então, o Jared Kushner é uma pessoa que eu admiro, poxa, estava ali. Lamento que agora, ao que parece, né, ele não vai fazer parte de nada específico ou relevante nesse segundo governo Trump. Então, nesse métier todo, deveria ser motivo de celebração você ter um brasileiro, porque era para ter ali um ex-presidente que é um ex-presidente oposição do atual presidente. Se tem uma coisa que ocorreu, é que faltou muita inteligência emocional ao Alexandre de Moraes. E aí fica mais certo o carimbo de que o Moraes ele é movido por um sentimento pessoal, até uma certa psicopatia. Porque se ele fosse inteligente, ele permitiria que o Jair Bolsonaro viesse aos Estados Unidos. O Jair Bolsonaro não veio. Meus amigos, foi notícia em todos os Estados Unidos. Isso daí esteve presente em todas as rodas onde eu me fiz presente, onde eu participei. Entrava esse assunto, era o primeiro assunto. Era a autoridade americana chegando e perguntando: cadê o teu pai? Ele não veio mesmo? Então, poxa, que maldade estão fazendo com ele, né? A perseguição que estão sofrendo no Brasil é pior do que a perseguição do Trump nos Estados Unidos, porque não pegaram o passaporte do Trump. Não deram um chamado aqui de travel ban no Trump. Trump enfrentou, né? Lawfare. Inclusive, lawfare é uma expressão que eu quero que as pessoas se acostumem, porque ativismo judicial ele é muito suave. O fair ele se remete à guerra. Lawfare, né? A guerra das leis, é o poder judiciário se prestando a fazer a guerra política. Isso é lawfare. É algo bizarro, e realmente é uma guerra, a gente sabe, é uma guerra até espiritual. Então todo local que eu ia participar, que eu estava ali no meio e falava com as pessoas, graças a Deus, minha mãe nunca me deixou sair do curso de inglês quando mais jovem, né? E tive a oportunidade de fazer intercâmbio e viajar boa parte do mundo, já fui a cerca de 50 países pelo mundo. Então, conversando com essas pessoas, a gente percebia que, assim, era muito fácil você explicar para ela a situação do Brasil. Eu não preciso de 15 minutos. Eu não preciso descer no detalhe. É só eu chegar e falar: olha, é isso. Meu pai gostaria de estar aqui, ele recebeu um convite pessoal do presidente Trump, mas ele não está porque pegaram o passaporte dele. Ah, por que pegaram o passaporte dele? Qual o motivo? Pegaram o passaporte dele em fevereiro de 2024 porque ele fez uma viagem para os Estados Unidos final de dezembro de 2022. E depois ele ainda foi para a Argentina e voltou na posse do Milei, no final de 2023. Então qual é o risco de fuga que tem? Não tem. Mas querem acabar com o cara, querem calar ele, não querem deixar a voz dele ir para o mundo inteiro. E agora querem prender ele. Por que querem prender o meu pai? Provavelmente para ele ser assassinado dentro da prisão. Ou vocês têm dúvida de que isso é uma possibilidade factível? Bolsonaro caiu dentro da prisão. Poxa, cara, cheio de bandido, sabe como é que é, né? Rebelião, às vezes acontece no Brasil, aconteceu, morreu ali esfaqueado. Vocês acham que isso é uma impossibilidade? Seja sincero comigo. Então, essa daí é a guerra que a gente está lutando. Aí vem gente falando: você criticou aí, tava zoando ali o negócio do Marçal, o Marçal encontrou com o Trump. Meus amigos, se Marçal tiver alguma chance de ser presidente desse país, você vai estar condenando os caras de Rio de Janeiro à prisão a pelo menos até 2031. Porque um cara que é incapaz de falar sobre Alexandre de Moraes vai fazer o que a favor desse pessoal injustiçado? Você acha que ele vai anistiar igual o Trump? Tem que ter, culhão. Eu conheço um cara que tem culhão para fazer isso daí.
Um cara que, graças a Deus, a gente tem a sorte de estar aí, ele ficou 28 anos de Congresso, né, mais 2 de vereador 30, mais 4 de presidente 34. Ficou 34 anos na política, convivendo com a putaria toda putada de gente do Congresso, passou ileso, passou mensalão, sanguessuga, petrolão, uma cambada de coisa aconteceu lá, o cara passa ileso, consegue ali, por um alinhamento dos astros, chegar à presidência da República, fazer o Dream Team dos ministros, redução de imposto, água para o Nordeste, um monte de rodovia duplicada, finalizada, conectando o Acre ao Brasil, ajudando o pessoal do agro. O agro do Brasil nunca teve tão bem. Aí dá sorte de ter um cara desse, aí começa a falar, não, passou. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. O plano A, B e C é Jair Bolsonaro. O pessoal fica, mas o que vai acontecer? Não, mas ele está inelegível. Ele está inelegível e fica sempre uma suscitação. Quem é que vai suceder, não sei o quê, pra quê? Pra tirar a liderança desse cara. Porque se não tem imaginário de Jair Bolsonaro não for mais presidente, não puder concorrer à presidência, quem tá te vendendo essa história tá tentando reduzir a importância política dele. Se ele for um insignificante político, é mais fácil para os seus inimigos ficarem confortáveis para fazer dele gato e sapato e ter esse final que eu acabei de falar aqui para vocês. Por que você acha que o regime, a ditadura, sempre vai ao redor primeiro, o entorno, para depois ir para cima de quem realmente deseja ir? Prende ali um aqui, acolá, depois sobe o nível, vai para os ministros, Anderson Torres, Braga Neto, que foi candidato a vice, aí o exército não faz nada, papapá. Tá ajeitando a cama de gato, a armadilha, para isso daí. Então, o nosso trabalho aqui, ele é sério. Eu não vim aqui para lacrar e ganhar like. É legal estar nesses locais? É legal. Do meu lado passa lá o Mark Zuckerberg. Poxa, todo mundo viu o vídeo do Mark Zuckerberg. É sensacional. A guinada que ele está dando com a Meta. Está trazendo junto o Google. A Meta, inclusive, está copiando agora as notas da comunidade para dizer o que é fake ou não do Twitter, do X. Você acha o quê? Que o Alexandre de Moraes vai banir? Agora quem tiver aí nota da comunidade, quem tiver aí sem filtro para crime de ódio, vou banir do Brasil. Tá, então bane lá. X, Google, YouTube, Facebook, Instagram e WhatsApp. Vocês estão entendendo que as coisas estão mudando? Vocês estão entendendo que é inevitável que as coisas mudem? Está clareando o caminho, está surgindo uma luz no fim do túnel por causa dessa bodega aqui chamada Estados Unidos, que sempre exportou democracia e liberdade para todos os outros países, mas infelizmente nos últimos 4 anos estava fazendo um trabalho contrário, inclusive com a embaixada dando 170 mil reais para Felipe Neto. Vejam o vídeo do Mike Pence, vejam o vídeo do Mike Pence falando do trabalho norte-americano de bastidor para conseguir tirar Bolsonaro do poder no Brasil. E botou um cara que é anti-Estados Unidos, para se alinhar com a China. É loucura. E utilizando o dinheiro do pagador de impostos aqui dos Estados Unidos. Essa loucura acabou. Essa agenda woke acabou. Continuem orando pela vida do presidente Donald Trump. Por favor. Dos ministros dele também, da família dele. A barra pesada voltou, vocês viram? Elon Musk faz um discurso, bota a mão no peito, joga a mão para cima... Símbolo nazista. Pelo amor de Deus, voltou aquela baixaria toda. Isso é bom por um lado, por quê? Porque aí a credibilidade dessa imprensa militante, de fato, ela vai ser reduzida após essa credibilidade. Nos Estados Unidos, menos de 10% das pessoas, bem menos, é que eu não estou sendo conservador aqui nessa estimativa, tá? Que eu não sei o número de cabeça, tem que consultar. Mas nos Estados Unidos nem 10% da população acredita na mídia. Eles falam que legacy mídia, né? Agora, vai chegar a 0 se continuar assim. Porque quando um jornalista faz esse tipo de coisa, todos os outros jornalistas acabam sofrendo essa visão negativa. É igual político. Quando um político rouba, todos os outros políticos acabam sofrendo com isso. Às vezes o cara é vereador lá, mas um deputado federal fez uma besteira, o pessoal vai pancada no vereador. Faz parte da classe política. Cabe a nós entender isso, né?
Com jornalista acontece a mesma coisa. E aí, eu tô desde 2018 aqui nessa bodega. Quando meu pai foi eleito presidente, eu tirava dinheiro do bolso para pagar minhas passagens, para vir para cá e pagar hotel e gastar em dólar. Quando meu pai foi eleito, teve uma semana que eu vim para cá com o Felipe Martins, o Coimbra, não sei se tinha mais alguém. A gente fez em 5 dias cerca de 30 reuniões, 30 mesas redondas com os fundos de Nova York. Tinha também, passamos, acho que foi por Washington DC ou Boston e Miami, mas Nova York foi o grosso. Só falando, essa mesa aqui agora, aqui estão tantos bilhões aqui na mesa, esse cara representa tanto, aquele representa tanto. Eu indo lá para falar, o inglês ainda pior do que hoje, e todo mundo parando para me ouvir. Porque o Brasil estava experimentando novos ares. E desde 2018, estou cativando esses contatos. E vem, fala e tal, pá. Agora mais forte ainda a presença dentro do Congresso norte-americano para falar com os nossos pares, que são deputados federais, a diplomacia legislativa, fazer um trabalho de conscientização que já começou a dar resultado. Poxa, quando é que vocês ouviram uma audiência pública dentro do Congresso americano, igual aquela que o deputado Chris Smith convocou 4 pessoas, né? O Pavlovski, que é o dono do Rumble, o jornalista Michael Schellenberg, que colocou adiante com muita coragem o Twitter Files Brasil, o Paulo Figueiredo e um outro lá, um representante da esquerda lá do PT. Depois ele oficiou, lembram? Ele oficiou Alexandre de Moraes, com cópia para presidentes do STF, do TSE, da Câmara e do Senado. Por que ele mandou cópia para essas autoridades? Para eles estarem cientes. Até onde eu sei, o Alexandre de Moraes não respondeu. Agora, filho, agora a gente não tem só a Câmara. A gente também tem o Senado e a gente tem a administração Trump. Eu tive tanto contato, então tem um trabalho muito maior a ser feito. Eu encontrei hoje, para vocês que me seguem nas redes sociais e viram, com o senador Bernie Moreno, senador de Ohio. Esse cara é o primeiro sul-americano a sentar numa cadeira de senador dos Estados Unidos. Ele é originalmente ele é colombiano. Um bate-papo sensacional, uma pessoa esclarecida, bem informada, tá? Primeira vez que tive contato com ele. Me pareceu ali bem assessorado também. Já tinham boa noção da pauta, porque é sul-americano, sabe como é que a banda toca. A Colômbia, poxa, tá lá com Petro, um cara que vai na ONU e pergunta o que faz mais mal, se é o carbono ou a cocaína. Então são pessoas que podem abraçar a nossa causa agora. E a gente pode perfeitamente passar uma lei no Senado e depois na Câmara, ou na Câmara e depois no Senado, para depois ir para a sanção do Trump. Deputada Maria Elvira Salazar, excelente aproximação que nós conseguimos fazer, né? Conheci ela quando meu pai ainda era presidente da República. Ela fez um projeto de lei falando, olha, as autoridades estrangeiras que violarem a primeira emenda contra um cidadão norte-americano, a primeira emenda é liberdade religiosa, liberdade de expressão, principalmente liberdade de expressão, tá? Vamos ficar liberdade de expressão. Ela não poderá entrar nos Estados Unidos, ou seja, ela vai perder o visto americano dela. Maria Elvira Salazar está colada no Marco Rubio, que é o chanceler do Trump. A gente está com entrada no Senado, a gente está com entrada na Câmara. Quem que você acha de autoridade brasileira? Vem à tua cabeça alguém de autoridade brasileira que já tenha mandado, por exemplo, plataformas das redes sociais censurar pessoas sem motivo, pedindo ainda para que os usuários censurados não soubessem que a ordem original partiu dessa autoridade? Vocês conseguem colocar dentro desse frame, vocês conseguem colocar dentro desse quadrado, desse rótulo, vocês imaginam alguém? Você imaginou alguém aí? Só que o visto é um primeiro passo. O americano aqui, ele meio que não tá muito aí. A gente tirar o visto do cara, tá, mas o que isso vai adiantar na pancadaria de vocês? Porque o americano tá acostumado a bloquear a conta, a travar patrimônio. Você tem casa aqui? Você já não vai mais poder visitar. A confiscar, porque o que está na terra do crime é a terra do perdimento. Um traficante de droga que compra um helicóptero num país sério, o helicóptero não é devolvido para o traficante de droga, tá? Igual aí no Brasil. O helicóptero, ele vira do Estado, ou ele vai a leilão. No Brasil, ele é devolvido para o traficante. Vocês sabem, né? Que loucura, né? Nossa, confiscaram o helicóptero do traficante, o helicóptero passou a servir para a polícia combater o tráfico. Uou!
Então, os Estados Unidos vai voltar a exportar liberdade e democracia. Ainda que não tenha uma política específica para o Brasil, o que você acha que o Elon Musk vai fazer no DOG? Department of Governance Efficiency. O que você acha que o Elon Musk vai fazer? Ele vai, desculpa aí, me baniram do X, mas eu vou aqui procurar o meio termo. Como eu falei, né? Primeiro vai ser X, Google, Facebook, Instagram, YouTube e WhatsApp. Talvez aí tenha que banir o Gmail também, mas o quê? Busca do Google. Ou você acha que o Elon Musk vai ter uma política para tentar exportar a liberdade, já que ele falou que o combater a censura é a meta de vida dele? Tá muito lógico. Agora tem que ter inteligência. Não é vir aqui para os Estados Unidos lacrar, para ter foto, mostrar influência. Tô cagando para minha influência. Eu falo, quando eu venho para cá, né? Graças a Deus aqui a Michelle tá com a gente. Fala, aqui a gente tá fazendo um trabalho para tentar tirar a gente da cadeia, para acabar com prisão política. Estados Unidos hoje está em festa. Hoje, os presos do 6 de janeiro estão fazendo churrasco em casa, seus familiares. Porque o Trump assinou uma anistia. E aqui acontece a anistia. Negócio a República de Banana aí do Brasil, não que... Não, o princípio da moralidade, Bolsonaro é próximo de Daniel Silveira, então ele não pode. A Dilma pôde beneficiar o Zé Dirceu. Aqui o Biden tá vindutando o Fauci. Tá vindutando o próprio filho dele, o Hunter Biden. Tá na conta dele. Ele foi eleito, é um dos 350 milhões aqui que foi eleito para ter esse tipo de poder. Não gostou? Lamento. Na próxima venha candidato. É isso. Se nós quisermos, no Brasil, celebrar essa festa da anistia, eu tenho esperança que a gente pode fazer muito pelo Congresso. Eu estou lá no Congresso tentando colocar na mesa essa pauta, para a gente aprovar na Câmara e depois aprovar no Senado. Mas eu jogo em todos os flancos. A gente tem que ter um presidente. Vai que lá amanhã surgem novos presos políticos. E um presidente, né, igual o Jair Messias Bolsonaro, que, a exemplo do que Trump já fala, tá com o GPS mais claro. O Trump, gente, 73 anos de idade, participou do primeiro mandato. Agora tá com 77, se não me engano. Aí ele com 77 fala, eu com 73, sabe, de lá pra cá eu amadureci. Agora eu sou uma pessoa melhor, tenho uma visão mais clara de cenário e vou conseguir fazer muito mais. Pega a entrevista do Trump com o Tucker Carlson. Ele fala, às vezes as pessoas vinham, falavam comigo, davam uma ideia, eu gostava e colocava, quando ia ver, eu tava colocando um cara, a raposa para tomar conta do galinheiro. Ele não utiliza essa mesma expressão, né? Mas ele fala algo nesse sentido. Então ele agora, se vocês forem ver as nomeações do Donald Trump, elas são todas basicamente políticas. Porque ele parte do princípio que primeiro ele tem que ter uma pessoa próxima dele, que ele saiba que vá seguir as ordens dele, e aí ele dá autonomia e independência para o cara fazer o serviço. Por vezes, quando você chama um cara altamente técnico, você não sabe os posicionamentos políticos dele. E aí ele não vai entrar no mesmo flanco de guerra que você, por melhor técnico que ele seja. Eu gosto do caso da Elisa Stefanik. Acho que foi ontem a cerimônia de juramento dela. Prestou um trabalho aqui dentro dos campos das universidades, combatendo o terrorismo em favor de Israel e das vítimas sequestradas e estupradas lá, que estão na faixa de Gaza, que ainda tem gente sequestrada. Botou ela para ser a porta-voz nas Nações Unidas. Posição que antes era da Nikki Haley. Você acha que o enviado brasileiro para lá, para as Nações Unidas, vai ficar confortável para ficar fazendo discurso a favor do Hamas? Você acha que o Lula vai poder ficar vocalizando a favor do Hamas? Ou tentando, né, dar aquele meter, não é a favor de grupos terroristas? Não sei o que, eu quero a paz. Olha aqui o bombardeio de Israel, botou um prédio para baixo. Ignorando o fato de que o Hamas não deixa ninguém sair do prédio e que Israel é a única força do mundo que avisa o local e hora que vai bombardear.
Você acha que vai ficar confortável para o Brasil ficar fazendo esse trabalho pró-Hamas, pró-Hezbollah no mundo? O Trump, ontem ele falou do Brasil. Vamos entrar agora nesse assunto aqui para finalizar. Ontem o Trump falou do Brasil. Mas antes, ele tinha dado o recado sem falar o nome. Que recado? Falou, olha, os países que querem acabar com o padrão dólar, ou seja, na utilização do dólar no mercado internacional para compra e venda, esses países terão seus produtos tarifados em 100% quando entrarem aqui nos Estados Unidos. E o Trump bota o pau na mesa, não ameaça, e faz. Tá taxando agora os produtos do México. Fala, México, você não vai fazer imigração não? Você vai deixar o problema da imigração todo para mim, Estados Unidos, para o Border Patrol ficar controlando ali a fronteira do Texas, da Califórnia? Acho que é 25% ou 20% de tarifa. Está acontecendo hoje. O mesmo recado ele mandou para o Canadá. Quando ele mandou para o Canadá, o Justin Trudeau foi no Mar-a-Lago jantar com o Trump, voltou para o Canadá, assinou a renúncia. Por que você já caiu primeiro-ministro do Canadá, da Alemanha e da França? E não, é aí no Brasil os brabão brasileiros é que vão ficar ilesos. As instituições, a democracia. É isso mesmo. O Hamas amarelou, Putin sentou quer conversar sobre a guerra da Ucrânia, Xi Jinping espera uma coexistência pacífica com Trump. Já caíram 3 primeiros ministros, Canadá, França, Alemanha. E aí você acha que no Brasil não vão mudar as coisas? É bom você pensar de novo. É muito bom que você pense de novo. Porque as coisas já estão mudando. E o Trump mandou recado. 100% de tarifa para quem quiser acabar com o padrão dólar. 100% de tarifa. Sabe quem é o ocupante da cadeira presidencial que mais vocaliza, ou melhor, que iniciou e idealizou essa ideia dentro dos BRICS? O descondenado. O descondenado falou isso. E trabalha a favor disso. Então o recado do Trump foi para o descondenado. Vocês querem fazer uma moedinha do BRICS? Vai lá. E ontem foi mais específico. Aí eu tô vendo a esquerdalhada. O Trump falou que o Brasil, eles não precisam do Brasil, o Brasil precisa deles. Ô jumento, ô jumento. Quase que dava, se desse pra jogar um capim, eu dava ali, ó, R$10 de capim pra esse jumento cá. Vai, jumento, pá! O Trump só tá falando da realidade. Porque eles produzem caça, eles dão o foguete para ir no espaço, dão ré no foguete para voltar lá. É a maior potência econômica do mundo. É o único país do mundo que consegue abrir 2 flancos de guerra em qualquer lugar do globo terrestre em menos de 24 horas. Aí chegou o cara aqui no Brasil, fica ensinando o teu filho, né, a ter aula de como fazer sexo, hétero, homo, discutindo o terceiro banheiro, e você acha que esse país vai estar no mesmo nível do cara que dá ré no foguete? Ah não, pô, os Estados Unidos precisa muito do Brasil. Nós sempre tivemos relações muito boas com os Estados Unidos. Foi o local da nossa primeira embaixada em 1905. Joaquim Nabuco, nosso primeiro embaixador. Foi um dos primeiros países, junto com a Argentina, a reconhecer a independência do Brasil, que ocorreu em 1822 e foi reconhecida em 1824 pelos Estados Unidos. Foram 2 países que entraram do mesmo lado na Segunda Guerra Mundial, lutaram juntos. Tem uma base americana na cidade de Natal e que depois, pelo respeito norte-americano aos brasileiros, deu a base para o Brasil. Até hoje, em janeiro você vê, se você for lá em Natal, tem lá a volta de Jeep, né, simulando o Getúlio Vargas com o Franklin Roosevelt daquela época, que selou essa questão aí da base naval, e era onde as tropas americanas se abasteciam antes de ir para o norte da África combater na Segunda Guerra. Então nós sempre tivemos boas relações, mas aí vem um cara que fala dias antes da eleição que a eleição do Trump representa uma nova cara do fascismo. Aí o Trump é eleito, o Lula deu uma ramelada, mas se você for ver lá o líder do PT, Gleisi Hoffmann, Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, Fernando Haddad, ministro da Economia, tweet dos caras, o dia amanheceu nebuloso. Aí vai o outro e fala, não, realmente é a volta do fascismo, alguma coisa assim. Aí quando o Trump chega e fala,
Esse é o rolê, essa é a brincadeira, e eu não posso nem convidar o meu amigo Jair Bolsonaro para vir aqui nos Estados Unidos. E aí agora vocês querem falar de... Vocês estão esperando respeito? Vocês estão malucos? Estão brincando com o Brasil? Estão brincando com o Brasil? Apertar um botão e cortar sinal de GPS, que eu estou imaginando aqui agora, né? Eu pensei em tecnologia. Você não sai nem de casa, você vai ficar sem Waze, instrumento de navegação de avião. Eduardo, você tá falando besteira. Quando o Petro da Colômbia começou a falar fake news sobre o que estava acontecendo em Gaza, da reação de Israel defendendo as suas mulheres estupradas e sequestradas, Israel foi e cortou a manutenção e todo tipo de tecnologia para os caças Kfir, que são caças que estão dentro da frota da Força Aérea da Colômbia. Só para dar uma pitadinha. Isso não vai acontecer com o Brasil. Não vão cortar o sinal de GPS. Isso não ocorreu em nenhum lugar do mundo. Mas vocês conseguem entender? Os caras ficam dando porrada, fuscando. Aí quando a outra parte reage, eles... olha, eu sou vítima. Não dá. Não dá pra você achar que a população brasileira vai acreditar nisso. Então, meus caros, finalizando aqui, indo pro final, as coisas já estão mudando. Deus me proteja, né? Proteja a mim. Fui citado na decisão do Alexandre de Moraes, em que ele negou a ida do presidente Bolsonaro para os Estados Unidos. O Alexandre de Moraes cita na sua decisão de que eu recebi o e-mail, o convite do Trump para posse, e que eu também estou fazendo a defesa de refugiados argentinos. Ele está passando ali, está passando o código, está dando a senha, insinuando de que eu possa estar fazendo, né, a facilitação de fugas de procurados da justiça, devido às minhas críticas a esse processo ditatorial, esse processo de Kafka, draconiano. Isso daí vai tentar justificar a minha prisão preventiva. Um juiz cujos assessores, e o Alexandre de Moraes não desmentiu isso, ele só falou que fez tudo de acordo com a lei. Um juiz em que os assessores, juízes, técnicos de informação, pessoas ligadas à inteligência, em conversas de WhatsApp ao qual Glenn Greenwald, jornalista vencedor do Pulitzer, teve acesso e publicou na Folha de São Paulo, para não dizer que é um blog de direita. Aliás, muita coragem também do Glenn, onde ele diz que eles estavam buscando algo para justificar a minha prisão. É isso que está lá. Numa das conversas, um juiz fala, né, o Marco Antônio, o Alexandre de Moraes falou para pegar o Eduardo Bolsonaro. O que é pegar o Eduardo Bolsonaro? O que você acha? O Alexandre de Moraes te botou no CPF, citou o seu nomezinho e falou, vamos pegar esse cara. Se eu estou livre hoje, eu devo ao Glenn Greenwald. Se eu estou livre hoje, eu devo ao Glenn Greenwald. E na impossibilidade de achar, e eles têm acesso a tudo, na impossibilidade de achar alguma coisa para me prejudicar, COAF deve ter revirado a minha vida já. Na impossibilidade de achar alguma coisa para me incriminar, vão atrás de conexões minhas com o argentino Fernando Serimedo. Fernando Serimedo, que participou da campanha do Milei e que é o dono do blog Laderetia Diário, que inclusive, né, democraticamente, ele não é visualizado no Brasil. Laderetia Diário. Tem que ligar o teu VPN ou tá fora do Brasil para ver o Laderetia Diário. Eu tenho a bandeira segurando, eu tenho uma foto segurando a bandeira do Laderetia Diário. O Fernando Serimedo é o dono desse blog e o Fernando Serimedo fez o quê? Ele fez transmissões ao vivo, é aquele argentino careca que fez transmissões ao vivo após a eleição de 2022 no Brasil. E aí eles iam tentar conectar os fatos para dizer que eu faço parte de uma organização internacional para destruir a democracia brasileira. Essa era a narrativa para tentar justificar a prisão desse deputado federal, que iria na lista ali, né, depois da prisão do Daniel Silveira, seria o segundo preso. Talvez junto com Ramagem, com Jordi e alguns outros que estão sofrendo na pele. Gustavo Gayer também já recebeu a visita da Polícia Federal. Estão sofrendo na pele essa perseguição. São pessoas o quê? São pessoas corajosas, vocal, falam.
O Jordi está toda hora na tribuna. Ramagem é uma pessoa extremamente inteligente, melhor participação dentro daquela CPI do 8 de janeiro. Alexandre Ramagem, delegado de Polícia Federal, o cara que foi impedido de ser diretor da PF. É isso daí que a gente está vivendo. Então, quando a gente vem para cá, a gente não vem para lacrar. A gente vem para fazer esse trabalho, para fazer o network, para conhecer as pessoas. Porque é difícil você ter acesso a todo mundo aqui. O mundo inteiro vem aqui bater na porta de senador, de deputado, de ministro, de presidente, de vice-presidente, de família. A esmagadora maioria não é recebido. Nós, graças a Deus, fomos. Cadê? Deixa eu pegar um negocinho aqui, calma aí. Caiu o celular. Deixa o termostato ali na... Aí, cheio de... Inaugural Ball, Candlelight Dinner, Cabinet Reception, Vice President Dinner, Make America Great Again Victory. Mas eu não vou ficar lá aqui, ó. Bota o negócio. Sou VIP. Pô, aí, ó. Sou VIP, hein? Sou VIP. O Trump me chamou. Pelo amor de Deus, né, gente? Eu tô falando aqui de livrar a gente que tá presa injustamente da cadeia. Eu tô me expondo, recebendo ameaça simplesmente do cara que é o maior ditador do Brasil hoje. A minha preocupação é só essa. Essa daí tô pegando para ser a minha causa de vida. Eu quero fazer um churrasco com presos políticos no Brasil. No dia que eu fizer isso, pode ter certeza que aí eu vou estar feliz. Aí eu vou estar relaxando. Quem sabe a gente não faz aqui nos Estados Unidos, junto com outros presos políticos que estão saindo agora da cadeia depois da anistia do Trump. Olha que legal, como é que não seria? Permitir o pessoal retornar para suas casas. Nosso ego, a nossa vaidade, todo mundo tem. Todo mundo tem ego, todo mundo tem vaidade. A gente tem que deixar isso aí de lado. Se, por exemplo, se eu e a Michelle nós fôssemos pessoas vaidosas, não, Michelle está concorrendo à presidência, tem gente que fala que eu vou ser o futuro presidente, ia estar uma disputa entre eu e ela. Mas não tá. A gente tá aqui junto, tirando foto, um marcando o outro na rede social. Michelle acho que ganhou mais de 200 mil seguidores. Eu passei agora no Instagram os 6 milhões de seguidores. Olha como é que é bom. Mais pessoas vão nos escutar. Ah, mas o Eduardo é careca, tem uma unha encravada aqui. Eu aprendi uma coisa com Viktor Orbán. Viktor Orbán, melhor exemplo de sucesso de um governante de direita. Está desde 2010 sendo reeleito primeiro-ministro da Hungria. O cara que para mim é o mais faixa preta nesse terreno político de guerra cultural. Nos passo a passo dos 12 ensinamentos que ele passa de combater o comunismo, um deles é foque na convergência. Se você for ver o negativo, todo mundo tem o lado negativo. Se você for explorar esse lado negativo, se concentrar naquilo dali, você vai acabar sem aliados, vai acabar isolado. Olha o Trump aqui nos Estados Unidos. O maior exemplo é como é que ele conseguiu conversar e trazer de volta ali para o lado dele o Bob Kennedy, da família Kennedy. Lembram do presidente Kennedy assassinado? Ele não é filho, não. Acho que ele é sobrinho. Filho do senador. O cara que era do Partido Democrata. O Partido Democrata é a esquerda aqui. É o partido da Kamala Harris. Tentou sair candidato, não conseguiu. Viu que não teve uma prévia dentro do Partido Democrata. Foi a gota d'água para ele sair. O Partido Democrata que está indo muito longe nessa linha de esquerda radical. E o Trump, o que ele fez? Bob, o que o Bob tem de bom? Qual é a bandeira dele? Make America Healthy Again. Fazer Estados Unidos novamente saudável. Investigar por que está tendo um país que está tendo muita taxa de autismo, muita gente obesa. Será que na alimentação está tendo alguma coisa? Qual é o papel da Big Pharma
na questão das vacinas. O cara vai fazer uma reanálise da pandemia, não a título de vingança, mas para evitar que no futuro isso se repita. Assim como ocorrerá uma reanálise da participação norte-americana na influência nas eleições de outros países. Matéria do Financial Times. A discreta contribuição dos Estados Unidos. Só um instantinho que eles estão tocando a porta aqui. A discreta participação dos Estados Unidos chegou a chefe nas eleições brasileiras, que converge exatamente para o que o Mike Pence estava falando. Mike Pence deu uma entrevista para o Joe Rogan. Joe Rogan, gente, ele teve com o Trump antes da eleição. Acho que foi antes da eleição. Acho que foi logo antes da... Acho que botou mais de 50 milhões de pessoas ao vivo, ou rapidamente passou 50 milhões durante a live, o alcance do negócio, da transmissão ao vivo dele. Ele fala, Mike Pence, no programa do Joe Rogan, o que os Estados Unidos fez durante a administração Biden para influenciar a eleição brasileira. Isso daí tem que mergulhar de cabeça. Passaporte, visto do Felipe Martins, falso registro de entrada de Felipe Martins. Esse já está dado já. Esse já está dado. Você vai caminhar com as próprias pernas. Entrada do Felipe Martins que foi falsificada aqui nos Estados Unidos. Quem foi o burocrata que falsificou? Isso é um tema sério aqui, imigração. Falsificado do Felipe Martins podem ter falsificado de qualquer terrorista. Será que não vão achar esse burocrata norte-americano que fez essa inserção falsa? Vão. Eu falo pra vocês, quando eu tava na PF, gente, desde 2010, né? Entrei na Polícia Federal em 2010. Em 2010, quando você entra na Polícia Federal, tem uma burocracia, mas você consegue se qualificar para ter acesso a vários bancos de dados. Sem a RED da Receita, o CNIS do INSS, dentre vários outros. Só que é o seguinte, a cada vez que você consulta esse banco de dados, fica registrado lá. PF Eduardo Bolsonaro registrou entrada aqui nesse banco de dados para ver e pesquisou esse nome. Se essas pessoas que o policial federal, que ele consulta, se essas pessoas não forem investigadas dentro de um inquérito oficial, dentro de uma investigação oficial, esse cara tá lascado. Ele vai enfrentar processo administrativo, ele pode ir pra rua. Isso aconteceu certa vez numa eleição em que alguém da Receita pesquisou o nome até do José Serra. Eu lembro. Sem ter um inquérito, uma investigação contra o José Serra. Foi o maior escândalo, né? Agora não, agora o COAF vaza o dado de Jair Bolsonaro e beleza, tá de boa. Então, quando um burocrata consulta o nome de alguém dentro daquele banco de dados, fica registrado lá, Eduardo Bolsonaro consultou esse nome, tal dia, tal hora. Será que não dá para achar esse burocrata americano que fez a inserção do Felipe Martins nos sistemas migratórios de maneira falsa? Dá para achar. E dá para achar fácil. E aí vem a segunda pergunta, a que não quer calar, né? Pegar esse malandro e falar, guerreiro, chega aqui. Chega aqui. Alguma autoridade brasileira pediu para você inserir o nome do Felipe Martins falsamente nesses registros? O que vocês acham? Deixa eu perguntar para vocês aí. Vocês acham que teve influência, contato de alguma autoridade brasileira para que ocorresse a inserção falsa do Felipe Martins no sistema migratório norte-americano, valendo R$1 milhão, em homenagem a Silvio Santos? Beijo, Sonaira, minha vereadora, meu voto, que está valendo a pena para a vereadora de São Paulo. Scarpelli, policial federal. E aí, Scarpelli? E aí, Cabo Bebeto? Um abraço. Dá ou não dá para achar um sujeito que faz isso? Dá. Já adianto. Dá. E aqui nos Estados Unidos, filho, onde você, às vezes, no passado acontecia muito isso, né? Você preenchia um papelzinho perguntando, você tá levando arma? Tá levando explosivo? Tem alguma atividade conectada a grupo terrorista? E você vai sempre colocando não. Só que se você bota não e eles descobrem que você tá mentindo, já perdeu o visto, para começar. Para largar da brincadeira. Então, é por isso que eu falo, né? Vai ter muita gente que só vai ver o Mickey Mouse pelas lentes do Alan dos Santos. Perder o visto é só o primeiro passo.
Fora todo o controle que os Estados Unidos têm sobre circulação, movimentações financeiras pelo mundo inteiro, atividades bancárias. Para quem tem patrimônio, para quem tem casa e apartamento aqui nos Estados Unidos, você perde o visto, você já não pode visitar. Mas ainda tem a questão ainda de congelamento de patrimônio. A lei, se não me engano, a Marininski. Então, assim, já tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita gente em Brasília que está perdendo o sono. Então vamos ver aí quais serão as próximas jogadas nesse tabuleiro. Então, um tabuleiro 100% político, né? Já não tem técnica nenhuma, já não tem legalidade, juridicidade nenhuma. Beleza? Pessoal, um abraço a vocês. TV Flórida, um abraço, sigo. Gosto muito TV Flórida USA, para quem puder seguir aí os nossos amigos da comunidade brasileira de Miami, que levam informação também aqui através principalmente das redes sociais, tá? Um abraço para vocês. Obrigado, Paulo Figueiredo, pelo curso que ele ministrou sobre política e história dos Estados Unidos e guerra cultural nos 2 dias que eu estive com a minha esposa Heloísa ali na região de Pompano Beach, perto de Fort Lauderdale, em Miami também. Um abraço Rafael Satier, vereador do Rio de Janeiro. Também sigo nas redes sociais, só não é melhor do que o Carlos Bolsonaro, tá? Satier vem em segundo lugar, talvez ele empatado com o Esquerdo, mas começando agora, um cara gente fina também. Um abraço, Satier. Estamos seguindo de perto o trabalho aqui e gostando, meu amigo. É isso daí. Um abraço de Massachusetts, a Vilma. E aí, Vilma, tá em Boston? Maiores comunidades brasileiras no exterior: Boston, Miami e Nova York. Na ordem, acho que primeiro oficialmente, pelos números oficiais, ainda é Nova York, né? Nova York acho que tem 500 mil de brasileiros. Pertinho com Boston. E se você pegar a Flórida inteira, vai chegar também a um número perto disso. Já tem oficialmente, mais de 2 milhões e 100 mil brasileiros morando aqui nos Estados Unidos, o que faz da comunidade brasileira a 4ª maior aqui, tá? 01, México, com 11 milhões. Depois, Índia, 2,9 milhões. China, 2,7 milhões. E em 4º lugar, o Brasil, com 2,1 milhões. Nós já somos mais do que cubanos, por exemplo. É que a comunidade latina, quando você soma cubano, salvadorenho, tal. Isso é tanto mexicano, claro, né? Mas aí a rapaziada que fala espanhol, aí já é muito maior do que a gente. A gente tem que aprender com eles a se organizar. Marco Rubio, descendente de cubano, chanceler. Maurício Claver Carone, descendente de cubano, enviado especial do Trump para a América Latina. E aí a gente tem que ter uma presença forte, maior de brasileiros, né? Vamos nos organizar, vamos ter presença aqui, aprender com eles e estar junto nessa batalha. Porque Cuba é o câncer que dá metástase. Deu metástase para Nicarágua, deu metástase para Venezuela, dá metástase para México, já deu metástase no Brasil, né? Vídeo programa Mais Médicos. O Brasil financiou esse negócio todo, a vaca da teta gorda que financiou Porto de Mariel em Cuba, metrô na Venezuela. Vamos ver se vai finalizar aquela ideia original de financiar uma usina hidrelétrica na Nicarágua, sempre fazendo aquelas coisinhas dos parceiros do Foro de São Paulo. Né? Mas vamos aumentar essa presença brasileira aqui, que aqui dá pra gente fazer muita coisa. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.